Vamos começar hoje. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajude. O tempo da nossa partida está chegando. A igreja, ela deve sair desta terra. A igreja, ela vai sair desta terra. A igreja precisa sair desta terra. E o Senhor prometeu isto para nós. E Ele vai cumprir. Então, todos nós, os sábios, aqueles que estão se santificando, precisam se santificar muito mais. Aqueles que estão buscando a justiça, precisa buscar muito mais. As promessas do Senhor não falham. Em um abrir e fechar dos olhos. A questão é se nós mantivemos as nossas vestimentas limpas, santas e justas, se nós nos arrependemos suficientemente e nos preparamos seriamente para deixar essa terra. Amar o Senhor incondicionalmente, colocá-lo como prioridade diária em nosso viver. Ter um forte anelo, forte desejo por deixar esta terra. Um forte desejo por amar o Senhor mais e mais. A nossa busca não é porque nós temos medo do inferno. A nossa busca é porque nós aprendemos a amar Jesus. E nós não conseguimos viver sem Ele. Nós não queremos mais estar longe dele. Nós precisamos dele. Então nós nos entregamos e permitimos ser conquistados por ele dia a dia. Nós queremos ganhar a Cristo em nosso viver diário. Nós queremos estar em Cristo, ser achados nele. Por isso, uma vez que nós temos este forte anelo, e esse forte desejo, o arrebatamento vai nos encontrar adequadamente. Eu gostaria de começar a nossa comunhão desta noite com o tema da mensagem de hoje, a decadência moral de uma sociedade e o juízo de Deus. Você talvez não percebeu, nós que já estamos com mais de 50 anos, aqui, alguns irmãos na sala, irmãos nas plataformas, nós que temos mais de 50 anos sabemos que os dias de hoje são bem diferentes dos dias de 40 anos atrás, de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos. As coisas estão entrando em um processo de decadência moral, como nunca vimos. E a palavra decadência moral, o sinônimo desta palavra, quer dizer depravação moral, quer dizer baixaria, quer dizer corrupção. Decadência moral também quer dizer depravação, desonra, devassidão, infâmia, prevaricação. Decadência, esta palavra decadência quer dizer caimento, abismo, declínio, enfraquecimento. E as consequências desta decadência moral de uma sociedade é esfriamento gradual dos cristãos, bem como a perda continuada da sua disposição em buscar a Deus e as coisas do seu reino. A decadência moral, ela afeta a sociedade como um todo, mas ela também afeta
os filhos de Deus. Ela afeta o viver dos filhos de Deus. E ela destrói por completo a santidade, a justiça, e ela esfria o amor entre todos. Eu gostaria de começar lendo uma palavra que Paulo deixou em 2 Timóteo, capítulo 3. Foi uma profecia que ele falou. Há 2000 anos atrás, aproximadamente, e está se cumprindo exatamente agora. E cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, que o arrebatamento ainda não chegou. Esta decadência moral, esta depravação moral, ela vai aumentar rapidamente em toda a terra. Segundo os Coríntios 3, versículo 1, saiba, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não se esqueça, quando Paulo falou isso, já tinha começado os últimos dias. E agora nós estamos exatamente na linha profética do tempo de Deus, nos últimos segundos. Versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui nós temos a decadência de uma sociedade e o juízo de Deus. Os 3 itens especificados aqui: amantes de si mesmo, amantes do dinheiro e amante dos prazeres. Esta seria o que Paulo viu que iria acontecer com a sociedade nos últimos dias, nos últimos segundos. E esta prevaricação iria aumentar até o arrebatamento. E quando o arrebatamento ocorrer, isto vai aumentar mais rapidamente ainda. Pensa, por exemplo, uma mulher que perde o arrebatamento. E no primeiro mês, na tribulação, ela ficou grávida. Pensa ter um filho na tribulação. Pensa ter um filho na grande tribulação. O que será? O que será isso para uma família? E aqui Paulo mostra a degradação da família também. Nós vamos ver isto mais adiante. Nos últimos dias, a decadência moral tomaria um caminho catastrófico. Paulo falou. Nós iríamos ver o feminismo, nós iríamos ver todas as culturas, as religiões, o ecumenismo, os liberais, as quantidades de seitas, facções, divisões, heresias. Nós iríamos ver os sistemas de governos, nós iríamos ver as filosofias caminhando de uma maneira rápida para causar destruição na sociedade e afastá-la para perversão diante de Deus. O comportamento pecaminoso é a deterioração moral que já se manifesta entre nós. Uma sociedade que ama o pecado, que come o pecado, que bebe o pecado. Paulo falou deste tempo final, uma profunda deterioração na humanidade, o abandono de Deus e dos seus caminhos seriam um dos grandes sinais
de que a vinda do Messias está muito próximo. Nesses dias também, Paulo falou da avareza, da arrogância. Ele disse de uma busca por seus próprios desejos e necessidades. Ele falou da falta de respeito e a ingratidão. A destruição da família, dos valores familiares e a profanação, junto com a blasfêmia do nome do Senhor. E isso, entre nós, está se tornando comum no dia a dia desta sociedade maligna, suja, podre e malvada. Ele também disse que dias que antecederiam o arrebatamento, nós iríamos ver grande desprezo pelos valores espirituais, valores que nós acreditamos, valores que nós cremos. Ele disse que nós iríamos ver a crueldade, iria aumentar rapidamente, a indiferença, o paganismo, o ateísmo. Estes tipos de sentimentos iriam crescer rapidamente. Todos nós estamos sendo afetados com o crescente engano que cresce por toda a parte. A igreja, ela está vendo o que está passando hoje na sociedade. Forte aversão à agenda de Deus na terra. Forte aversão à vontade de Deus na terra. Eles não querem que Deus venha. Eles não querem que Jesus venha. Esta sociedade podre que Paulo disse que iria se manifestar cada vez mais forte antes do arrebatamento, eles não querem que Jesus venha governar do céu sobre eles. Eles querem que Jesus permaneça no céu com o seu reino, para que eles tenham liberdade de fazer na terra tudo que eles continuam fazendo de perversão. Uma sociedade egoísta, avarenta, onde os interesses pessoais são colocados acima de qualquer valor bíblico. A desonra, o desrespeito, a falta de conduta santa, a falta de conduta justa está destruindo totalmente esta sociedade. Negar a Deus como seu Salvador, negar a Jesus como seu Redentor, é o que nós estamos vendo nesta sociedade podre. Não valorizar o céu, não valorizar a eternidade, não valorizar a Nova Jerusalém, não valorizar a vida depois desta, é o que estamos vendo desta sociedade prevaricadora e traidora de Deus. A busca por prazeres terrenos, a busca por satisfação carnal, a busca pelos interesses próprios, a busca pelos interesses do seu coração, mostra o fim de uma geração que se perdeu totalmente. A busca pela satisfação pessoal, os interesses pessoais, colocando o homem como centro. Alguns falam que crê em Jesus, porém não consegue deixar esta sociedade podre, corrompida e imoral. Você crê em Jesus? Você já aceitou Jesus? Você está caminhando com Jesus? Então você precisa ter força de deixar, de romper com esta sociedade que vai arrastar muitos cristãos para a grande tribulação
e depois para o inferno. O orgulho e a busca desordenada por prazeres terrenos mostra o abandono ao Criador, o abandono a Jesus Cristo e a sua obra que ele fez com tanto pesar, com tanta dor, para resgatar o homem da sua condenação eterna. Grande inversão de valores iriam acontecer nesta sociedade. A injustiça predominaria. A verdade iria ser trocada pela injustiça. E a mentira falada muitas vezes se tornaria a verdade absoluta desta sociedade. A sociedade está totalmente em profunda degradação e ela vai se aprofundar mais na lama do pecado, da injustiça, no fundo do poço de Satanás. Isso vai aumentar dia a dia. O amor, conforme foi falado em Mateus 24, de muitos se esfriaria. E isto fala dos cristãos, que vão estar cada vez mais abraçados com essa sociedade, achando que brincar com fogo, eles não vão se queimar. Cristãos que não querem romper com essa sociedade, cristãos que amam essa sociedade, que dão valores dessa sociedade corrompida, eles estão brincando com fogo e eles vão se queimar. Por isso que o amor deles está se esfriando rapidamente. A crueldade, a injustiça e em relação aos sofrimentos dos outros. Ninguém está se importando com o sofrimento daqueles que estão em profunda necessidade, em profunda pobreza, em situações difíceis. O homem se preocupa apenas com seus próprios interesses. Uma sociedade obstinada por traição. Assim como Judas traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Essa sociedade, ela tem traído os cristãos, traído os valores bíblicos, traído os valores morais de Deus, traído a palavra de Deus. E ela tem trocado tudo isso pela mentira desta sociedade. Infelizmente, os cristãos não conseguem ver isto. Uma sociedade afastada da Bíblia. Uma sociedade afastada da leitura da Bíblia. Uma sociedade afastada dos princípios bíblicos. Uma sociedade que abandonou a Bíblia. Abandonou Deus. Abandonou Jesus Cristo. Abandonou o Espírito Santo. Abandonou os mensageiros que foram enviados por Deus para pregar o evangelho do arrependimento nesta era. Eles viraram as costas com interpretações bíblicas errôneas, interpretações bíblicas equivocadas e fecharam a porta para aqueles que foram enviados para ajudá-los a se arrepender e a conduzi-los em meios a tantas trevas para o caminho apertado, o caminho da cruz e do sangue de Jesus. Eu vejo uma sociedade, conforme o que Paulo disse, nos últimos dias, nos últimos tempos, pois os homens serão egoístas. Aqui ele fala desta sociedade, uma sociedade egoísta, uma sociedade avarenta, uma sociedade jactanciosa, uma sociedade arrogante, blasfemadora, desobediente aos pais, uma sociedade ingrata, irreverente, uma sociedade desafeiçoada, implacável, caluniadora, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, uma sociedade traidora, atrevida, enfatuada, mas amigo dos prazeres
que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge, outro sim, desta. Paulo está dizendo, foge também desta. Se você não crê nesta palavra, se você não fugir, você vai ser arrastado. O Senhor disse em Romanos 12, para nós não nos conformarmos a este mundo. Quer dizer, não se conforme a esta sociedade. A sociedade que antecede o arrebatamento. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se nós nos conformarmos, por isso, amados irmãos, santidade quer dizer separação. Não há como servir a dois senhores. Você vai precisar aborrecer a um. Os filhos de Deus que vão ser arrebatados, eles estão se separando. Eles estão cortando todo relacionamento promíscuo, porque eles estão sendo advertidos por uma visão celestial de que o que está ao nosso derredor já foi condenado por Deus e que nós não devemos nos meter com isso. Nós devemos seguir o caminho da santidade, o caminho da justiça, tomar o caminho apertado e seguir até o arrebatamento. Isso vai nos dar força, isso vai nos dar vigor para chegarmos. Agora, eu queria que abrissem comigo Romanos capítulo 1, por favor. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos que estão conosco nesta sala do Zoom, a você que está conosco nas plataformas, no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Facebook, muito obrigado por estar conosco, por favor. É uma forte advertência que o Senhor está nos trazendo nesta noite. Romanos capítulo de número 1, nós vamos ler as várias situações de decadência moral. Nós vamos ver também Romanos capítulo 1. O próprio Paulo, ele também nos advertindo. Nós vimos que aqui em Romanos 1, ele vai nos mostrar um desvio no comportamento do homem e da mulher nesta sociedade. Ele profetizou também que nesses dias finais, as pessoas seriam diferentes. Elas seriam totalmente híbridos, quer dizer, pessoas mescladas com Satanás. Eles não estariam dispostos a uma separação, mas eles iriam se deleitar em uma sociedade que foi preparada para o anticristo. Com a separação e o distanciamento de Deus, essa sociedade está se apodrecendo. Esta geração cada vez mais vai se degradar e vai se autodestruir. Eles deixaram a palavra de Deus e eles fugiram do arrependimento. Então eles estão se mantendo nos seus pecados. Está levando a decadência moral a um nível muito elevado. E esse nível ainda não chegou até o final. Abram comigo Romanos 1, versículo 18. Fala assim no 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, perversão dos homens, que detém a verdade de Deus pela injustiça. Este versículo deixa claro que Deus, veja bem, deixa muito claro que quem pecar contra Deus não ficará impune. Esta geração não vai ficar impune. A ira de Deus
já está se manifestando sobre esta sociedade. Amados irmãos, mais uma vez eu falo, não tenha parte com esta sociedade. Se aparte totalmente do viver dessa sociedade. Se aparte totalmente das práticas dessa sociedade. Se aparte da lama dessa sociedade, da mentira dessa sociedade, da corrupção dessa sociedade. Se aparte totalmente. Não olhe para as coisas e pense, mas isso aqui é bom. Não, isso aqui dá para mim fazer. Eu vou trazer para minha casa. Não faça isso. Se aparte totalmente. O versículo 21 também, Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Neste versículo vemos que a situação desta humanidade, desta sociedade, é exatamente esta. O homem não glorifica a Deus, o homem o ignora. O homem não quer saber de Deus de acordo com este versículo. O homem glorifica a si mesmo. Seu coração é insensato, obstinado, obscurecido, para não reconhecer Deus. E isto vai piorar muito mais. O versículo 24 e o 25, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Uau, que forte! Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nesses versículos nós vimos o que estamos vivendo hoje, o que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, uma sociedade em profunda decadência moral, uma geração promíscua, imoral, uma geração prostituta. Não há limites para os prazeres sexuais e para a decadência da injustiça nesta sociedade. Você não vai brincar com ela. Você não vai se envolver com ela. Você não vai se misturar com esta sociedade. O versículo 28, Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O homossexualismo é a consequência de uma sociedade em profunda decadência moral. O lesbianismo, o heterossexualismo e tudo que fala hétero, que eu nem sei o nome de tudo, essa sujeira, esta lama, tudo isto é o resultado já da decadência moral que está começando. Agora eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Os senhores já pensou, e as senhoras, se hoje nós já estamos vendo esta sociedade podre, e quando a luz do mundo, que é a igreja, foi tirada da terra, quando a igreja, que é a luz, ela for removida, os 3 dias de escuridão, e em seguida, o início da tribulação, o início do trono do anticristo, o trono de Satanás. Sem a luz
que é a igreja, os santos purificados, os santos separados, os santos justos, eles saíram da terra, eles foram comprados por Deus. E agora a terra se torna um caos e vazia. O reino do anticristo é um reino de trevas. Os senhores já pensou, sem direitos humanos naquele período, sem uma constituição adequada naquele período. O homossexualismo, o lesbianismo, todo tipo de depravação moral. Como que esta sociedade que estamos vendo apodrecer, como ela vai se apodrecer muito mais rápido naqueles dias. Amados, abandone essa sociedade. Volte-se para Jesus em arrependimento agora. Se arrependa dos seus pecados. Abandone o pecado. Tenha tolerância zero com o pecado. Porque esta sociedade que estamos vendo hoje, ela é a sociedade que o espírito do anticristo está preparando. O espírito do falso profeta está preparando. Naqueles dias, essa sociedade, ela vai seguir a Satanás. Ela vai adorar o anticristo. E os cristãos que estiverem ali, nós vamos ver mais tarde, eles também vão cair nesta promiscuidade. Eles vão vender a sua alma, porque não vão aguentar a pressão que essa sociedade vai fazer. A humanidade tem desprezado Deus, já agora, mas depois do arrebatamento, a humanidade despreza Deus 100% e adora o anticristo na grande tribulação. Tem desprezado Deus, tem desprezado a sua palavra, tem desprezado a cruz de Cristo. Deus criou o homem e a mulher para estabelecer uma família saudável, uma família que sirva a Deus e o seu reino. Porém, essa sociedade, eles desprezaram este princípio do Criador, decidindo homem ser mulher, mulher ser homem e outras coisas pior. Isto vai ter sérias consequências. Nós conhecemos quem escreveu a Bíblia e isso não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Isto vai ter sérias consequências. E mais uma vez, eu estou advertindo aos senhores, não traga essa sociedade para sua casa. Não se envolva com a podridão dessa sociedade. Cuidado com as redes sociais. Você pode estar comendo um lixo, achando que é bênção de Deus. Você pode estar desfrutando dessa sociedade, achando que Deus está te abençoando. Abra os seus olhos espirituais antes que sejam tarde, demasiado tarde demais. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Nós estamos vendo o fim trágico de uma sociedade que escolheu o caminho da injustiça, que escolheu o caminho do pecado, que escolheu o caminho da soberba. Agora abram comigo Apocalipse, capítulo de número 9. Apocalipse 9, versículo 20. Veja agora a sociedade já na tribulação, grande tribulação. Olha como eles se comportam. Apocalipse 9, 20. Aqui nós já estamos vendo a grande tribulação, a abertura da quinta trombeta. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedras e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Olha isso. Olha o perigo. Aonde essa sociedade agora está, e veja que eles não conseguem se arrepender. Não se arrependem.
das suas obras dentro da grande tribulação, ainda passando por sofrimentos. Esta sociedade que aqui está, podre, ela vai ficar pior. E se nós formos agora arrastados por ela, vai ser o nosso fim. Eu quero ler agora o livro de Juízes, por favor, abra sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos no nome de Jesus. Nós temos os 5 Pentateucos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí nós temos, em seguida, os 2 primeiros livros históricos, que é Josué e Juízes. Provavelmente, Josué escreveu o seu livro e também escreveu Juízes, porque é uma sequência. Nós temos desde a saída dos judeus, Deuteronômio é um livro que mostra que eles chegaram já na boa terra. Eles estão no Rio Jordão. O Rio Jordão agora divide simplesmente eles da boa terra de Canaã. Ainda que 2,5 tribos ficaram da além do Jordão, mas agora eles vão passar o Jordão. E então nós temos o livro de Josué, que é um livro tremendo, que nos mostra quantas vitórias Deus os levando para conquistar a terra, destruindo as nações, destruindo os reis, destruindo os ídolos e colocando eles para receber a porção que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eles agora, em Josué, estão recebendo a herança, uma terra que emana leite e mel. Mas quando chegamos agora no livro de Juízes, é o livro mais triste da Bíblia. Porque eu o considero tão triste. Porque, amados irmãos, enquanto Josué esteve vivo, enquanto alguns juízes, alguns anciãos que serviram com Josué estiveram vivos, eles obedeceram. Mas depois que Josué morreu, depois que aqueles anciãos morreram, eles estão na boa terra. Deus os trouxe. Deus cuidou deles. Deus os amou. Amados irmãos, é um tempo maravilhoso quando olhamos o coração de Deus. E os judeus aqui representam a igreja de hoje em dia. A igreja também que se perdeu no pecado, que está envolvida com essa sociedade, com a política, com todas as coisas, irmãos, que têm corrompido. Não é pecado exercermos o nosso direito de cidadania, mas é pecado se envolver, irmãos. Oh, Senhor. Então aqui em Juízes, capítulo 2, o versículo 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veja a palavra, não conhecia o Senhor. O que nós estamos vendo entre os cristãos? Não conhecer o Senhor. O que nós estamos vendo nesta sociedade podre? Não conhecer o Senhor. Qual é o pior perigo? Não conhecer o Senhor. Amados, Deus, ele sempre quis ser o esposo dos judeus, de Israel. Deus se comportou a partir do Monte Sinai como um esposo. Quando ele começou a dar a lei, ele está dando a lei e considerando Israel como a sua esposa. Israel é o seu primogênito e é a sua esposa. Então, o relacionamento do coração de Deus é tratando Israel como a sua esposa. Os senhores se lembram muito bem de Isaías,
54, o versículo 5, o que está escrito ali? Isaías 54, 5, pois o teu Criador é o teu marido. Foi assim que Deus estava se relacionando com eles. Quando Deus deu para eles os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, tão forte, os senhores se lembram que quando Deus fala para eles e mostra os mandamentos, Deus está tratando eles como uma esposa. Não terá outros deuses diante de mim. O Senhor, como marido ciumento, está dizendo, por favor, você não vai fazer isso. Qual é o esposo que quer ver a infidelidade da sua esposa? No segundo mandamento, o Senhor está dizendo, não farás para ti imagem de escultura. É um esposo dizendo, não faça isso, não peque contra mim. Não tome este caminho. Se você for fiel, esposa, eu vou cuidar de você. O Senhor queria exatamente isso. No terceiro mandamento, o Senhor disse para eles, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tome o nome do seu esposo em vão. E ele vai mostrando o quarto mandamento, ele falou dos sábados, ele queria ter mais tempo com eles. No quinto mandamento, honrai a teu pai e a tua mãe. Ele deu cada detalhe para eles. Os mandamentos com relação a Deus, agora o sexto mandamento até o 10º, é relacionado com o próximo. Não matarás o próximo, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. São um esposo, irmãos, preocupado. No Monte Sinai, Deus quis ser como marido para uma esposa. Ele esperava que Israel agisse como uma esposa fiel. Neste livro de Juízes, mostra que tipo de vida Israel viveu como esposa. Olhem, Juízes capítulo 1, agora o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, olha a palavra, deixaram o marido. Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Todo esse livro, os senhores vão ver eles deixando o Senhor, deixando o seu marido, sendo infiel, indo para a idolatria, quebrando os mandamentos do Senhor. Você vai ver eles ofendendo o Senhor, se voltando contra o Senhor como uma esposa infiel, uma esposa maligna. Nós vamos ver que tipo de vida Israel viveu como esposa nesse livro. Eles se esqueceram de Deus. Eles o deixaram. Eles não viveram de acordo com os seus mandamentos. Mas os judeus viveram de acordo com seus próprios desejos. Oh, irmãos, eles quebraram todos os mandamentos que Deus deu para eles. Eu lembro muito bem do livro de Oséias. Ele fala assim, Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma a mulher de prostituição e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Agora o capítulo 2, versículo 2, repreendei-vos, vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições
de sua presença e os seus adultérios entre os seus seios. Então aqui Deus está dizendo, eu não sou mais o marido. Veja, ela começou se afastando e agora ela passou para o caminho da prostituição. Veja, irmãos, quando uma sociedade podre, ela se afasta de Deus, ela age como uma esposa infiel. Ela caiu no pecado, Israel caiu na sedição e se afastou de Deus. Foi para a idolatria, para as feitiçarias, para as bruxarias. Israel, ele partiu para matar, para roubar, foi uma esposa infiel. Tendo caído no pecado do adultério, Israel perdeu Deus como seu marido. Teve muitos outros amantes. Um quadro terrível. Irmãos, é terrível o que a gente vê nesse livro. Uma esposa infiel que não conhecia o seu marido, uma meretriz que abandonou seu marido e o trocou por ídolos. E cada ídolo representa um outro amante. Oh, Senhor. Em Ezequiel 16, 24, diz que Israel fez altares em cada rua de Jerusalém, cada rua de Judá, cada rua aonde ficou as tribos, as 12 tribos. Fizeram não apenas deuses, mas altares. Irmãos, você conhece uma sociedade que caiu nisso? Você está vendo os deuses que tomaram essa sociedade? Está vendo a podridão? E agora os ídolos, irmãos, que são homens, são políticos, são cantores gospel, ídolos entre os cristãos. Nós vimos que a decadência moral não está apenas daqueles que não receberam Jesus, mas a decadência moral está também entre os que receberam Jesus. E aqui, o caminho que os judeus tomaram mostra o caminho que a igreja atual tomou. Oh, Senhor, uma esposa infiel que não pode mais permanecer com Jesus desce. O Senhor, quando via os seus pecados, ele se afastava deles. Permitia que eles fossem subjugados. Eles ficavam anos debaixo da tirania dos reis, das nações que Deus disse para eles destruírem todas. Porque senão esse povo iria os corromper. E o que eles fizeram? Eles não destruíram todos, não demorou muito, eles passaram a adorar os deuses daquelas nações, eles davam as suas filhas em casamento para o povo daquelas terras, tomavam seus filhos para se casar com as suas filhas e eles adoravam os ídolos. Isso aconteceu pouco a pouco, uma geração que passou a não conhecer o Senhor, uma infâmia para Deus. Totalmente corrompidos como a meretriz. Eles abandonaram Deus e eles sempre foram derrotados. Mas no livro de Juízes, mostra que quando eles chegavam no mais profundo da miséria, eles se arrependiam, pediam, imploravam, pediam ajuda e Deus os perdoava. Deus levantava um juiz para julgar a causa deles. Enquanto aquele juiz estava vivo, eles se comportavam. Depois o juiz morria e eles voltavam para a prática da prostituição novamente. Oh, amados irmãos, eu já estou partindo para finalizar a nossa comunhão. Eu queria dizer aqui palavras práticas agora, conselho, o aconselhamento pastoral. Eu estou com grande temor de ver, primeiro, a sociedade que vivemos. Ela tem uma sociedade, dois aspectos. O primeiro, daqueles que não receberam a Jesus. O segundo, daqueles que receberam a Jesus.
O meu grande temor é de que depois que vimos tudo isso, nós ainda não tomarmos cuidado com o que vamos trazer para dentro de casa. Não abra. Cuidado, por exemplo, com as suas vestimentas. Você quer se vestir como esta sociedade? As irmãs com decotes, mostramia do seu corpo. Você quer vestir como essa sociedade, se colocando todo tipo de aparatos no seu rosto? Você quer chamar a atenção de quem? Se você realmente, agora que você está ouvindo que essa sociedade chegou neste nível, se você não decidir para se separar completamente de toda a corrupção moral, você não vai conseguir entrar no arrebatamento. Eu vou terminar com os versículos de Lucas, capítulo de número 21, por favor. Eu vou terminar com esses versículos. Muitos cristãos falam assim: vocês são muito duros. Não, meus irmãos. Nós não somos duros, coisa nenhuma. Nós simplesmente transmitimos o que está escrito. Nós amamos os senhores e as senhoras. Se nós não falarmos a verdade para vocês, o que vai ser de mim? Mas eu vou na igreja, os pastores pregam mensagens tão bonitas para nós. E nós também vamos entrar no céu. Tome cuidado. Se a mensagem não confrontar o seu viver, se a mensagem não levar você a um arrependimento e uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, uma mudança de vestimentas, você não vai conseguir entrar. As filhas de Deus são santas. Você não precisa chamar a atenção dos homens. Você deve se cobrir pelo seu Senhor. Aqui em Lucas capítulo 21, nós temos palavras tão duras faladas pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Aí ele fala, no 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Veja a podridão desta sociedade. Então, Jesus está descrevendo a sociedade, mas ele está dizendo, você toma cuidado, porque se você não vigiar, o seu coração vai se contaminar. O seu coração sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Veja o Senhor descrevendo. Se nós aqui não tomarmos cuidado, a embriaguez, as orgias, as preocupações com este mundo, tudo foi descrito para nós em Romanos 1, foi descrito para nós em 2 Timóteo 3, o versículo 1, 2, 3 e 4. E agora o Senhor está fechando e mostrando, um dia, ele está dizendo, para que aquele dia, aqui fala do dia do arrependimento, do arrebatamento. Então, se você, pastor Sênia Aguinaldo, se nós não estivermos firmes, aquele dia vai ser como um laço. Vai ser num piscar de olhos. Vai ser muito rápido. E muitos vão ser arrastados por este laço. E ele segue no 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra.
36. Vigiai, pois, todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas, escapar desta sociedade podre que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho de Deus. A palavra de pé aqui representa o arrebatamento. Estar de pé representa o arrebatamento. Quando ele disse, você precisa escapar, é a parte negativa. E estar de pé é a parte positiva. Quem conseguiu escapar, agora está de pé, dentro do céu, na presença do Filho de Deus. Esse versículo é a parte A de Apocalipse 3:10. O que ele disse para a igreja em Filadélfia: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, para prová-los. O Deus que está nos mostrando, você precisa cuidar com essa sociedade. Abandone as coisas dessa sociedade. Você que ama novelas, para com isso. Você que fica perdendo horas em filmes, você que fica perdendo horas nas suas redes sociais, vendo fotos, essas coisas. Eu estou te advertindo. Se você não parar com isso, você vai terminar no fogo. O Senhor não vai suportar o que você está fazendo. Você está sendo arrastado por essa sociedade podre e você não está percebendo. Quantas horas você está dando por dia para ler a Bíblia? Quanto tempo você está ficando na Bíblia? Quanto tempo você está meditando na Bíblia? Você não se aprofunda na Bíblia. E a degradação de uma sociedade, ela começa quando você vai abandonando a Bíblia. Somente no dia do culto, no domingo, é que você escuta alguns versículos. Você abandonou a palavra. Você está abandonando o seu Criador. Você está abandonando o teu Redentor. E aqui disse que uma geração que foi levantada que não conhecia o Senhor. Não é nenhuma garantia para você. Não fique brincando. Eu tenho a minha Bíblia em casa, eu tenho 2 Bíblias. Isso não vai te levar para nada. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantas? Pare de brincar. Pare de brincar. Você está querendo entrar aonde? Alguém que está querendo entrar no céu, participar do arrebatamento, ele está lutando aqui no 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar. Você tem que lutar para escapar dessa sociedade, escapar da miséria dessa sociedade. Por que você está se envolvendo com as porcarias? Por que você está permitindo ser consumido pelas porcarias? Por que você está dando o tempo que Deus te deu para ficar preso nessas porcarias? Isso tem consequências. O Senhor está dizendo para você, a palavra-chave hoje é escapar. A segunda palavra-chave é se separar. É necessário. Você precisa fazer escolhas agora. Se você voltar, eu não vou pegar mais por causa do meu tempo. Nós estamos em Lucas 21. Mas se você voltar rapidamente para Lucas 17, 27, o Senhor disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Pouquinho para trás. A mulher de Ló não escapou. E o Senhor disse, orai para que você possa escapar. Ela não escapou da geração de Sodoma e Gomorra. Ela não conseguiu escapar. E o Senhor está dizendo, você tem que lembrar da mulher de Ló.
Não precisa lembrar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, dos patriarcas, mas você tem que lembrar agora da mulher de Ló. Não brinque, pare de brincar. O Senhor, ele tem compromisso com você. O Senhor enviou Jesus para morrer por você. O Senhor quer te salvar, mas a salvação tem duas partes. A primeira parte, o Senhor já fez. Mas a segunda parte exige a obediência do homem. Obediência incondicional. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela não conseguiu escapar daquela sociedade. Se você brincar, você não vai conseguir escapar dessa sociedade. Como a mulher de Ló, ela não escapou. Você vai ser arrastado para a tribulação. Tome cuidado. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer que a igreja caia naquele período. Não tem prazer. O Senhor não quer isso para nós. Você vai ver a geração de Noé. Aqui, é claro, ainda em Lucas 17, a partir do 34, você vai ver a mulher de Ló, a geração de Noé. Mateus 24, 40, você vai ver, eles comiam, bebiam, davam em casamento a uma geração. E Jesus falou para nós aqui, em Lucas 21, 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique embriagado com as consequências da orgia, da embriaguez. Ele está descrevendo a geração de Noé também. Ele descreve a geração de Ló, a esposa, mas agora ele fala da geração de Noé, que estavam despreocupados. A vida cristã não pode ser vivida assim. Eu exorto vocês à prática da justiça. Eu exorto vocês à prática da santidade. Volte-se agora para o Senhor. Arrependa de todos os seus pecados. Arrependa de todos os seus pecados. E abandone o mundo, abandone as práticas do mundo, abandone os costumes do mundo, porque o arrebatamento vai acontecer. Se alguém disser para você, o arrebatamento vai acontecer daqui 10 anos, não creia. Se alguém disser, o arrebatamento vai acontecer daqui 5 anos, não creia. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E se não for pelo arrebatamento, você pode morrer a qualquer momento. O Senhor disse para aquele homem de Lucas 12, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Portanto, se aparta completamente. Precisa vigiar para escapar dessa podridão. Eu não posso continuar mais, meu tempo terminou. Eu gostaria de fazer uma oração com você que está conosco nas plataformas, você que está conosco no Zoom, por favor, repita comigo essa oração, seja sincero com o Senhor, fale assim, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados. Senhor, hoje eu entendi quão terrível, quantos males esta sociedade tem feito na minha vida. Senhor, eu me arrependo profundamente, do fundo do meu coração, de ter me envolvido com redes sociais, filmes, televisões. Senhor, o pecado está exatamente que eu não me preocupei em te colocar como prioridade. Senhor, eu não tenho quase lido a Bíblia. Eu não tenho ouvido quase mensagens. Eu tenho arrastado, Senhor. O trabalho tem me consumido. Os afazeres têm me consumido. As preocupações têm me consumido. E eu tenho te deixado em segundo
plano na minha vida. Terceiro plano. Tenho te deixado por último, Senhor. Eu me arrependo profundamente. Senhor, guia os meus passos para a eternidade. Eu imploro que o Senhor envie agora o teu sangue para me limpar. Senhor, limpar as minhas vestimentas. Me reconciliar com o Deus único e verdadeiro. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Hoje eu te recebo como meu Senhor. O Senhor do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração, por favor, você que está conosco nas redes sociais, nos procure, escreva para nós. Você vai nos encontrar por aí, escreva, vamos conversar, nos dê uma oportunidade para caminharmos juntos nessa etapa final. Queremos poder ajudá-lo, aconselhá-lo, está bem? Várias pessoas têm me escrito para mim, nas redes sociais, têm nos buscado, e nós temos, de todas as maneiras, buscado ajudar a todos. Esse é o momento final. Temos que correr, é a nossa eternidade. Está bem? Obrigado. Deus abençoe a todos que estão nas redes sociais. Dê um like nesta mensagem, por favor, dê um like.